Fala galera, nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 108 da prova do Enem do ano de 2018, de acordo com a prova de cor azul, beleza? Uma informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos para vocês, caso vocês queiram baixá-los, tá? Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu site, caso vocês queiram baixar esses arquivos, é só acessar lá o site que vocês vão encontrar facilmente, beleza? Agora vamos aqui para a resolução do problema, que vai tratar aqui da temática da primeira lei de Ohm, beleza? Olha só, ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Aqui está o nosso gráfico, tá? Aqui no eixo vertical eu tenho a nossa tensão em volts, beleza? E no eixo horizontal a nossa corrente em amperes, beleza? E aqui a gente vê um comportamento crescente, né? Então, conforme cresce o valor da corrente, também irá crescer o valor da tensão, tá? Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada por essa equação aqui, V é igual a 10i mais E ao quadrado. O que o problema quer? O problema quer que a gente encontre qual é o gráfico que vai representar o comportamento da resistência elétrica em função da corrente elétrica. Então, o que o problema aqui nos deu? O problema nos deu essa função aqui, que é a função da tensão, né? É a tensão, o valor da tensão em função da corrente. Então, ele deu a função V, a função da tensão, que depende do valor da corrente I. E depende de que forma? I ao quadrado mais 10i, tá? Bom, o que ele quer? Ele quer saber como que a gente pode escrever, né, para a gente poder encontrar o gráfico da resistência em função da corrente elétrica. A gente tem que saber como que a gente pode escrever a resistência elétrica em função da corrente, tá? E é isso que eu vou fazer primeiramente, beleza? Só que para isso, o que eu vou pensar aqui? Eu vou pensar na nossa primeira lei de Ohm. A gente pode começar pensando na nossa primeira lei de Ohm. Bom, é aquela famosa expressão, né? A tensão, ela pode ser calculada através do produto da resistência e da corrente elétrica. Então, daqui, o que eu posso tirar? Eu posso tirar que a resistência elétrica, ela pode ser escrita através da divisão da tensão pela corrente elétrica. E aqui o nosso problema acaba justamente aqui, né? Porque eu posso substituir a função da tensão, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Olha só, eu vou substituir essa tensão aqui na primeira lei de Ohm. Então, eu terei o seguinte, que a resistência ela vai ser quem é a tensão em função da corrente? É I quadrado, né? I quadrado mais 10i dividido por quem? Por I, pela corrente. O que eu vou fazer lá no meu numerador? Eu vou colocar o I em evidência, é um fator em comum, então vai ficar I que multiplica I mais 10. I mais 10 no numerador e aqui no denominador dividido por I. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar, tá? Eu simplificando, o que eu acabo de encontrar, pessoal? Eu acabo de encontrar como que eu posso escrever a minha resistência elétrica em função da corrente elétrica, tá? Que aqui, ó, vou puxar um pouquinho para cá, vai ficar I mais 10, tá? I mais 10. Então, eu sabendo escrever a resistência elétrica em função da corrente, agora é só eu pensar em que gráfico isso vai representar, tá? E aí, fazendo uma breve revisão de matemática, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui, olha, vou fazer uma setinha aqui para fazer uma breve revisão.
tá? Isso aqui é uma função afim. É uma função afim. E mais do que uma função afim, eu vou especificar ela um pouco mais para frente, que é aquela famosa expressão, né? F de x, ou seja, uma função f que depende de x, é igual a um coeficiente angular vezes a incógnita x, tá? Mais b, que é o nosso coeficiente linear. Tá? Então, aqui eu tenho o coeficiente angular e aqui eu tenho o coeficiente linear. Tá? Bom, essa é uma função afim e ela é uma função afim, mais do que uma função afim, ela é uma função afim crescente. Lucas, por que crescente? Porque o valor do coeficiente angular, né, o coeficiente angular, ele é um número positivo aqui na expressão que nós encontramos, né? O coeficiente angular aqui é 1 positivo. Então, por isso que essa é uma função afim crescente. Tá? E aí, lembrando lá das aulas de função, lá na matemática, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um gráfico que vai ser uma reta crescente. Aqui eu tenho o eixo y, aqui eu vou ter o nosso eixo x na horizontal. E como vai ser o gráfico dessa função aqui com o a maior do que zero? Né? Se o a for maior do que zero, se o a for um número positivo, tá? Eu vou ter uma função com essa cara aqui, olha. Uma função, uma reta crescente. Essa vai representar a nossa função f de x, tá? E justamente aqui que vai ser o valor do coeficiente linear b, tá? Então, tá aqui a nossa revisão de função afim, uma função afim crescente, e é justamente essa função afim que vai descrever o comportamento da resistência em função da corrente. Então, quando eu for desenhar o gráfico, né, eu vou ter que pensar nesses fatores. Aqui eu vou ter, olha, no eixo vertical, o valor da nossa resistência, ou seja, a resistência, e aqui no eixo horizontal, o valor da nossa corrente, tá? E aqui a nossa corrente vai estar em ampere, tá? E aqui a nossa resistência vai estar em ohms, beleza? Bom, e qual vai ser a função que vai representar o comportamento da resistência, que a gente acabou de encontrar, da resistência em função da corrente? Vai ser justamente uma função afim crescente, tá? Uma reta crescente. Aqui está a nossa função da resistência, que depende da corrente, tá? E onde está o valor do nosso coeficiente linear? O coeficiente linear aqui é o B, é o 10 positivo aqui, olha. Tá? 10 ohms, beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso problema. Vamos ver se a gente consegue encontrar um gráfico igual a esse, né? Bom, lá no gráfico do problema, a gente vai ter aqui que a corrente, né? Ó, a corrente, ela cresce. Na verdade, a tensão ela cresce conforme a corrente cresce. Tá? O que a gente encontrou aqui no nosso gráfico? A gente encontrou também uma função afim, né? Também não, né? A gente encontrou uma função afim crescente. Aqui já não pode ser, né? A letra A já não pode ser, nem a letra A nem a letra B, porque isso aqui é uma função constante. Tá? Aqui também não pode ser, porque isso aqui não é um crescimento linear crescente. Tá? Ou seja, só nos restam a letra C de casa e a letra D de dado. E a gente sabe que vai ser a letra D de dado, porque o nosso coeficiente linear que nós encontramos é 10. Tá? Aqui está o valor. Deixa eu trocar de cor aqui. Aqui está o valor do nosso B, lá na nossa função, ó, 10. Beleza? Então, aqui a resposta correta, letra D de dado. Tá? Não vai poder ser a letra C também, beleza? Então, questão aí relativamente tranquila, exigindo aí de vocês um pouquinho do conhecimento aí da primeira lei de Ohm, tá?
e também um pouquinho de conhecimento de funções afins, né? Comportamento aí de funções. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço e até a próxima. Valeu!